Pessoal, feliz 2024. É um prazer grande estar aqui, tá? Revendo amigos, sentindo essa vibração aqui dessa casa maravilhosa. E aí, quando a Alê estava fazendo a prece, a leitura, eu pensei no seguinte, né? O que nós viemos fazer aqui hoje? Não precisa falar. Mas é importante que a gente entenda qual foi o meu compromisso de ter vindo hoje aqui. Jesus sabe, realmente. Jesus sabe. Mas Ele quer que nós possamos dizê-lo o que nós estamos precisando. É interessante que quando Jesus encontrava alguém na beira do caminho, no lago, no poço, né? Ele perguntava, né? Primeiro ele falava para aquela pessoa desanimada o quê? Levanta-te. É uma ação que eu tenho que ter. Levanta-te. E depois qual era a segunda pergunta? Podem falar, nós estamos aqui numa aula, não tem palestrante aqui não. E depois, qual era a segunda pergunta? Mas ele sabe o que você queria. Porque ele enxergava a persona que eu sou. Ele enxergava dentro dos meus sentimentos mais profundos, dos meus egos que eu combato sempre, todo dia. Mas ele precisava ouvir o quê? O que você queria. Seria a lei do livre-arbítrio? E depois, o que ele falava? A sua fé te curou. Novamente, ele coloca para a gente uma independência que nós temos espiritual de entender que o pensamento é vida. Aquilo que a gente pensa, a gente constrói. E aí vinha a quarta e a última pergunta. Qual era? Vá e não peques mais. Mas esse pecado, né? O sentido dessa palavra pecado é o quê, gente? Colocaram tanta coisa na nossa cabeça, né? Pecado, você é um pecador. Gente, se vocês forem ver a palavra pecador em latim, nada mais é do que errar o alvo. Você é um pecador, errou o alvo. E o que a doutrina espírita faz com que eu exercite cada vez mais num ciclo reencarnatório? Fazer de novo. E vocês já repararam que a metodologia que é usada é a mesma metodologia de um grande atleta? Ele faz aquelas repetições várias vezes até chegar na perfeição. E aí, Sebastião, eu fico pensando assim, caramba, o que é a perfeição? É o hábito de refazer novamente, até que você consiga ter êxito naquilo que você está fazendo. Vocês acham que eu esqueci? Não. O que vocês vieram fazer aqui? Eu sei o que eu vim fazer aqui. E vocês? Pensem. Será que em 2024 está na hora de estudar? Será que em 2024 está na hora de ajudar a evangelização, doando um pouco do tempo que eu tenho, sem dor, tendo as necessidades básicas na minha casa, para uma outra pessoa que a gente não sabe a dor que ela está sentindo, porque cada um é dono de uma dor aqui dentro. A gente, quando olha para o Marcelo, a gente não sabe quais são as dores, mas eu sou cheio de dor.
Então é bom a gente refletir no que foi falado aqui no começo. Qual é a minha meta para 2024? E aí eu pergunto para vocês, caramba, não era para falar nada disso, era para ter começado o Pedro, mas eu achei tão interessante. Será que a minha meta seria a pergunta 625? Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Será que é isso que a gente está procurando hoje aqui? Mas não a figura, não a persona, mas a moralidade, a ética, a espiritualidade desse espírito, como nós, só que muito mais evoluído. Alguém acha aqui que não vai chegar até onde Jesus chegou? Você vai ser dona de um planetinha, você vai ver só. Todos aqui nós vamos chegar a sermos governadores de um orbe, porque a única certeza que a gente tem é da nossa evolução. E aí a gente vai entrar no Pedro. Ai, meu Deus. E Pedro? Ô, Márcio, seria legal Jesus ter escolhido 12 discípulos assim, mas reencarnação de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Top de linha naquele tempo, espíritos assim, bem evoluídos. Seria legal, né? Você quando sai para um outro serviço, né? Alguma coisa assim, o que você quer? Levar os melhores da equipe que você tem, né? É. Mas aqueles eram os melhores. Que Jesus se serviu para passar a mensagem do amor. Aqueles espíritos encarnados que aqui estiveram, João, o queridinho, né? Tomé, quem mais? Vamos lá, Pedro, Paulo não, Paulo evangelizou, né? Felipe. Isso. Pessoal, são arquétipos cuja persona somos nós. Vocês já repararam? Quantos aqui tem de Tomé? As filhas que estão aqui, a mãe às vezes não pergunta, eu preciso ver para crer? Quanto nós temos aqui de João? Amável, caridoso. Quantos nós temos aqui de Judas? Não que ele tenha traído Jesus, mas que traímos, às vezes, as nossas vontades, nos sabotando diariamente. Com uma frasezinha, eu não consigo. Isso é muito difícil para mim. Não é assim? Mas nós vamos chegar a Jesus. Nós vamos chegar até onde Jesus chegou. E aí, quando a gente traz Pedro, está em Lucas capítulo 18, deixa eu ver se é isso. Marcos. Só um minutinho. Jesus diante do sinédrio e as negações de Pedro. João capítulo 18. 18, 17. Então a criada porteira diz a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? O que ele disse? Nem conheço. Não sei quem é. Não está no meu Facebook. Né? Imagina se tivesse Facebook na crucificação de Jesus, ninguém fazendo live lá, né? Primeira vez?
Primeira vez. Depois veio 18:25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe então: não és tu também um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Muito parecido com quem você viu, mas eu não sou. Quantas vezes nós já negamos um amigo, um pai, uma mãe, um filho? Negando o que eu digo não é aquela negação da mais alta, mas de alguma forma eu neguei aquilo que eu não podia ter negado. E aí no 18:27, novamente, então, Pedro negou, e imediatamente, o que aconteceu? O galo cantou. Jesus tinha falado o quê? Pedro, vai com calma. Né? Mas por que isso? Porque Jesus sabe que todos nós, numa caminhada de reencarnação, num ciclo de progresso, nós somos infalíveis. Jesus é infalível. Falíveis. Eu sou falível. Nós, às vezes, nós não somos perversos. Paulo diz isso. Nós não temos perversidade, mas nós somos, às vezes, infalíveis, porque nós não temos ainda a coragem para dizer não. E aí o estudo é importante. O estudo da nossa doutrina é muito importante porque você começa a aprender como dizer não, amorosamente, carinhosamente. Ok, então eu pergunto para vocês, pessoal, com isso aqui, Jesus já podia ter demitido o Pedro. Olha só, Pedro negou 3 vezes, Pedro chamou o Cristo de fantasma quando estava andando sobre as águas. Olha o fantasma, olha lá, o fantasma está chegando. Fez o Cristo realizar a primeira cirurgia de transplante de orelha. Não foi isso que aconteceu? Alguém aqui contrataria Pedro? Mas ele é o cara. Assim como Paulo, Saulo. Se a gente fizer uma comparação, Saulo era de uma perversidade maior do que a de Pedro, com certeza. Quem lê o livro Paulo e Estevão vai acompanhar, né? E o que deu Saulo? Deu Paulo de Tarso. Pessoal, nós somos semente. O Cristo nos vê não pela hora e pelo momento, ele vê cada um de nós uma potencialidade dessa semente que você planta. Vocês já repararam que a semente tem uma potencialidade enorme? Ela é jogada na terra, às vezes você não cuida dela, e o que acontece? Calçadas acontece isso, telhado acontece isso. Vocês estão entendendo que essa escolha é uma escolha de potencial. Mas vamos lá. Então, negou 3 vezes. Ok, sem problema, a gente já chegou aqui à conclusão que nós somos infalíveis. E aí, em Mateus, capítulo 16, versículo 13, vem a revelação de Pedro. Quem aqui conhece o mundo espiritual, levanta a mão. Ué, vocês vieram de onde? Só eu vim de uma morada da casa do meu pai? Quem aqui conhece o mundo espiritual? Vocês estão entendendo? Eu não vim dali, eu vim de uma colônia espiritual. Só que nós não temos o quê? A lembrança. E aí, quando a gente estuda André Luiz, o que acontece?
a gente aprende que existe uma programação. Ó, você vai encontrar o Márcio, vai encontrar o meu amigo Suvaco. Vocês estão entendendo? Nós já viemos aqui num ambiente social. Eu nunca vi o Marcelo. Então, essa questão da gente não conhecer o mundo espiritual, nós conhecemos, só que nós não lembramos, mas temos intuição disso. Porque eles nos sugerem todo dia. Quantas pessoas tem aqui? Vai, umas 40? E desencarnado? Ah, Marcelo, eu não sou vidente, eu também não. Mas eu posso mais ou menos dizer quanto, Márcio? Teu anjo de guarda deve estar por aqui. Porque ele que veio, ele que trouxe você, né? Quem mais pode estar aqui? Um amigo não conquistado. Aí você já está trazendo 2. O pessoal aqui da casa espírita, os estudantes aqui. Então, isso aqui está cheio. Está cheio, uma multidão que está nos observando. Eu sou espírita, eu tenho fé nisso. Eu chego em casa, abro a porta, quando eu entro, eu falo boa noite. Não sei para quem, mas eu digo boa noite. Porque eu tenho fé. Eu não sei o que está acontecendo na minha sala agora. Então, são pilares básicos da doutrina que a gente tem que adquirir a confiança. E aí, nessa revelação de Pedro é interessante, que vai dizendo assim: chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha que bonito. Em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus que vive. Em resposta, Jesus lhes disse: bem-aventurado és tu, Simão Banjornas, porque não foi carne nem sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Sugerido espiritualmente, intuído espiritualmente. E aí, Jesus continua: e também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né, que seria a parte infernal, não prevalecerão contra ela. Olha que interessante, né? A pedra. O que a gente entende de pedra? Será que Jesus estava falando de uma construção? Será que Jesus estava falando para ele começar a erguer uma catedral muito bonita, né? Não. A pedra é o quê? A lei de Deus. É a pedra que faz com que você seja feliz. Ah, Marcelo, mas eu estou tão infeliz ultimamente. Ok, então vamos pensar. Se Deus é amor, se Deus é tudo aquilo que representa bondade, caridade, né? Eu sou DNA dele, né? Eu fui criado por ele. O meu DNA também é de amor. Então, quando eu saio do pensamento positivo, da amorosidade, eu sofro. Porque não é o meu estado natural. O meu estado natural é amar o próximo como a mim mesmo. E as leis de Deus, a pedra, essa pedra fundamental, para quê? Para que eu possa criar, para que eu possa crescer robusto. Ou seja, caminhando nas leis de Deus, eu sou feliz. E aí ele vai encerrar dizendo o seguinte:
eu te darei as chaves do reino do céu. Será que ali é tipo assim o BNH, uns prédios do BNH, que ele ia dar as chaves para a pessoa entrar no apartamento, né? Não, que essas chaves são o quê? O conhecimento, a luz. E aí vem uma coisa importante que eu falei para vocês, e vocês devem ter pensado assim, caramba, esse cara tomou alguma coisa antes de vir para cá. Porque eu disse assim, né, que a gente tem que entender que existem dimensões que nos rodeiam. Nós sentimos, mas não a vemos. E aí vai vir assim, ó. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado aos céus, ao mundo espiritual. Aos céus. Jesus ia chegar e falar, pessoal, vamos sentar aí, ó. O negócio é o seguinte, tem um mundo espiritual, tem várias moradas, um dia eu vou criar o nosso lar. Não. A chave é aquela chave que você entra na verdade. E tudo que for feito na materialidade tem um reflexo na espiritualidade. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aí foi brincadeira, que aí que falaram, devem ter falado mesmo. Né? Ô, meu mestre! E agora está tranquilo, gente? Será que a gente consegue entender o quanto nós somos felizes? Estamos aqui, acredito que todo mundo sem dor, né? Num lugar ambientalizado, num lugar fluidificado, em que aqui dentro a gente se sente de uma outra forma. Vocês já repararam? Quando a gente entra na casa espírita, a gente se sente assim, não sei, parece que acontece alguma coisa, né? E tem gente que até brinca, pô, você devia ser assim, igual você é na casa espírita, porque aqui é o lugar para a gente exercitar dentro da mediunidade o que realmente nós somos ou queremos ser. Eu às vezes posso ser uma peste aí fora, mas quando eu entro aqui, alguma coisa acontece fisiologicamente, psicologicamente, que muda o meu campo magnético. E aí eu sorrio, dou boa noite. Como é bom dar boa noite. Vocês já deram boa noite? Acho que não. Vamos virar para o outro, vamos falar boa noite. Boa noite, pessoal. Isso, sem vergonha. Boa noite. Boa noite. Tá vendo? Boa noite, boa noite. O sorriso. Estava todo mundo assim, ó, já pensando para onde eu vou, né? Não, vocês vão para o céu, pode ficar tranquilo. Mas eu estou dizendo o seguinte, é uma ação que tem que ser tomada para que a gente possa reagir ao amor. E é com coragem que a gente faz isso. E aí nós vamos chegar... que é interessante, bom, para mim é interessante, 3, né? Qual é a nossa missão no planeta? Então a gente falou do Pedro, né? Como escolhido, aí a gente veio, chegou e conseguiu entender nessa programação espiritual que existe quando a gente vem para o planeta materializado, né? Você vê, Jesus tinha convicção, como ele teve convicção com Saulo no deserto. Ele falou para Pedro, sob a minha pedra, sobre as leis de Deus, do nosso Pai, você erguerá o cristianismo, né? E aí vem aqui, missão dos discípulos. Olha que bonito. Atenção, apertem os cintos agora. Apertem os cintos de segurança. Se alguém estiver passando mal, máscaras pressurizadas cairão. Primeiro coloque em quem? Depois ajude o outro. Vós sois o sal da terra. Ué. O tempero, o sabor, aquilo que dá um outro elemento saudável. Se, porém, o sal tornar-se insosso, quer dizer,
se eu não estiver fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, e já é hora de fazer, né, Renata? Com que se salgará, gente? Eu vou pedir numa oração. Não tem, gente, não tem varinha de condão. Alguém falou para vocês que tem Harry Potter no céu? A varinha de condão que faz, você vai ser bom? Pim, não tem. Que notícia horrível. Não tem. É livre-arbítrio e vontade e força. E uma coisa interessante, ela é a culpada, ela ou ele? Não, culpado sou eu. Porque eu sou um espírito independente, individual. Como é que eu posso culpar quem está do meu lado por eu, por exemplo, não vir ao centro para alguma tarefa, algum estudo, alguma palestra? As pessoas falam tanto de emancipação, né? Vai culpar o outro, então isso é São Pedro, né? Imagina a gente chegando, São Pedro com a chave. Vai. Aí o negócio é o seguinte, você não vai entrar, não, mas a culpa não foi minha, não. Não, a culpa foi do Márcio naquele dia. Ele falou, não, Marcelo, não vai para lá não, vamos para cá que é melhor. Vai aí o livre-arbítrio. Quando a gente estuda, a gente consegue entender o que é o bem e o mal, mas não na nossa visão, na visão do Cristo. Porque modelo e guia é quem? É Jesus, o Cristo. Vocês já pararam para pensar na palavra modelo e guia? Guia, né? Eu vou subir o Morro São João e eu contrato um. Quantas vezes ele já subiu e já desceu? E qual é o modelo? O modelo é a postura. Como ele sobe e como ele desce. E aí vai continuar. Vós sois agora, olha só, a luz do mundo. Então, primeiro ele falou no sal. Agora ele chega e fala na luz. Quanta luz neste ambiente. Luz, fluido. Mexendo com a nossa capacidade magnética, elétrica. Tudo é elétrico. E aí ele diz assim, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim iluminará toda a casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no mundo espiritual, no céu. Vocês conhecem a parábola das 10 virgens? 5 tinham óleo, as outras 5 não, e estavam esperando o noivo. Eu vou passar batido porque o noivo tem toda uma representatividade. Só que aconteceu o seguinte, o noivo chegou, inesperadamente. 5 tinham o óleo, as outras 5 não tinham, e foram pedir óleo para as 5 que tinham mais responsabilidade, mas não sei. Mas vocês estão entendendo, né? O que elas falaram? Não posso te dar a minha luz, ou seja, o óleo da minha candeia. Então, o que a gente tem que entender nessa mensagem, que nós temos que ser luzes para a humanidade, para todo mundo. Mas eu não posso, com a minha luz, iluminar dentro de um outro irmão. Eu posso iluminar por fora. Tipo, para estudar essa lição, pega o livro tal, faz isso, isso, isso. Eu estou iluminando com conhecimento, mas eu não posso pegar o meu conhecimento agora e querer passar para algum de vocês, porque isso é o que é adquirido.
Existe um trabalho, existe um esforço para a gente poder o quê? Ganhando maturidade. Então, pessoal, qual é o nosso caminho quando a casa espírita que a gente frequenta fala assim, estamos precisando de trabalhadores? É para se pensar. Será que eu posso, uma vez por mês, 1 hora nessa vez por mês, me dedicar à caridade? Fora da caridade não há salvação. Alguém subiu aqui e falou, olha, teria alguma coisa com o estudo de hoje. Fora da caridade não há como nós progredirmos. Olha a palavra salvação numa outra análise, Márcio. Porque a caridade, ela entende que precisa amar o próximo. Como Emmanuel fala, né, a caridade é essencial, tem a caridade material, tem a caridade espiritual, mas tem a caridade essencial que quem está com fome tem que comer. É essencial. E nem só de pão vive o homem. A minha fome pode ser o quê? De conhecimento espiritual. E aí? Eu não consigo tirar esse aí da minha vida, gente. E aí? Os primeiros 4 discípulos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a análise até mais ou menos 8h25, aí vou parar para ir na última, porque senão a gente não vai fechar porque que eu comecei com a negação de Pedro 3 vezes. Eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 5, versículo 1. Ah, Marcelo, eu não estou entendendo. Você está lendo o Evangelho que foi traduzido pelo Haroldo? Não era para você estar aí. Ué, mas aonde eu vou saber da história com H, né? De Jesus? É aqui. Mas podendo ter uma interpretação mais atual e mais cristã. E sucedeu, olha só, vamos imaginar essa cena. E sucedeu que ao espremer-se a multidão em torno dele para ouvir suas palavras de Deus, ele estava de pé junto ao lago de Genezaré. Gente, vocês imaginam a multidão que ia atrás de um jovem de 30 anos de idade? Vocês já pararam para pensar? Jesus não era um ancião. Jesus era um jovem de 30 anos, com todo esse conhecimento. E viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes. A gente vê aqui, às vezes, em Rio das Ostras, o pessoal lavando a rede. Se lava a rede quando não tem mais peixe na rede. Entrando em um dos barcos, que era de quem? Era do Simão. Pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. Renata, palavra super interessante que passa. Jesus sentou. Eu te faço uma pergunta. Quando alguém senta, está com pressa? Nenhuma. Jesus sentou. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faste ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Eles estavam pescando o quê? Por favor, me ajudem. Estão sem voz. Me ajudem, estavam pescando. Está fraco. Eles estavam pescando. Quem falou? Minha querida. Obrigado, tá? Tio agradece. Que coisa, tá vendo? Eles estavam pescando peixe.
Em resposta, disse Simão, olha só, olha já como era amigo, comandante, lutando durante toda a noite nada apanhamos, mas com base em tua palavra descerei a rede. Tua palavra. Jesus ali representava na encarnação quem, Márcio? As leis de Deus. Então, Pedro, ele fala de uma forma que com as tuas palavras, eu descerei a rede. Mas ainda estava pescando peixe. Mas aqui já é muito interessante quando fala, né? Durante a noite. Está aqui. E com base em tua palavra, descerei as redes. Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam e acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Tinha que ter mais barco para tanto peixe. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de se afundarem. Isso aqui não está só em João, não, está em Mateus e Marcos. Ao ver isso, Simão Pedro posternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então ele estava pescando peixe. Era uma pescaria de peixe. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram junto. De forma semelhante também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Pedro: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Olha que coisa maravilhosa, então. Jesus cria uma possibilidade para aqueles que estavam ali serem não mais pescadores de peixe, mas pescadores de almas. Sobre a palavra de Jesus jogarei a minha rede. Então, sobre a palavra de Jesus, eu evangelizarei. E na minha rede vai vir homens. Acho que a gente tivesse numa missão evangélica, o pessoal estaria agora como? Amém, amém, amém. Mas a proposta é sermos pescadores de alma. Não, Marcelo, isso é para você que está aí na frente. Não. Eu falei para vocês qual é a missão dos apóstolos. Alguém acha que veio aqui numa reencarnação programada para ficar somente na Praia da Tartaruga e na Disney? Agora está difícil. Tá, ok. Bariloche, então, pronto, ficou mais barato. Gente, a nossa missão não é essa. A rede que eu tenho que jogar sob o comando de Jesus é para pescar almas. E eu posso fazer isso aonde? Dentro da minha casa, no meu trabalho, na praia, conversando com os amigos. Meu trabalho, acho que há 30 dias atrás, quase que eu fui mandado embora. Eu falei, por que a gente não faz uma oração antes das reuniões? Ficou todo mundo quieto. Eu já estou quase me aposentando, então... Mas vocês já repararam isso? Que Deus serve só para alguns momentos, para outros não precisa. Aí chega em casa cheio de problema, né, Márcio? E fica, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso?
Ou seja, pescador de alma é dentro da família. Eu pergunto o que está acontecendo na relação familiar de cada um aqui, na amizade, no relacionamento pessoal com amigos. Será que está na hora de eu entender, como Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, todas as oficinas de trabalho na Terra são para serem evangelizadas. Gente, o nosso ângulo de visão é muito maior do que a gente imagina. Viu? Não, também não, mas fica cuidado que... Eu só quero dizer que nós temos que entender que existe um mundo espiritual. E por que não ser brincalhão nessas horas? Você acha que Jesus era assim, ó? Não. Imagina você bater um papo com Jesus no Monte das Oliveiras, 6 horas da tarde. Vocês imaginam isso? Imagina você poder estar deitado com Jesus numa noite estrelada, a pedra sendo o travesseiro e você perguntando para Jesus, Jesus, o que é isso? Como a gente, cria um rótulo que não é o rótulo mais perfeito para esse nosso irmão. Outra coisa, vocês já repararam que Jesus aparece sempre numa tempestade? Vê na Bíblia. O barco estava na tempestade, ele adormecido nada, devia estar assim, o que esse pessoal vai fazer? Jesus, o que vai fazer? No lance quando ele anda sobre as águas. E quando ele anda sobre as águas, tem um exemplo maravilhoso, quando Pedro começa a afundar, Ou seja, a nossa fé é cíclica. Eu, às vezes, estou com muita fé, mas às vezes eu não estou com fé nenhuma. E o que a gente tem que fazer nisso? Tentar a harmonia do pensamento, criar, fazer com que essas concovidades tão mais para cima como para baixo, não precisa cessar, mas que elas possam entrar numa frequência de harmonia. Muito bem, para encerrar. Aí, nós falamos que ele negou 3 vezes. Bom, Jesus é crucificado, vem ressuscitado no seu próprio corpo, por isso que é ressuscitado. Reencarnado é num outro corpo, ressuscitado é, mas no mesmo corpo. Que a gente sabe que é impossível. E aí Jesus aparecia para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, eles voltaram a pescar o quê? Homens e peixes, não mais homens. E aí eu vou contar essa história com H. Depois disso, Jesus manifestou aos seus discípulos, depois da crucificação, no mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, olha só, a tropa toda, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, todo mundo abandonou. Simão Pedro lhe diz, vou pescar. E dizem-lhe, nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite, nada apanharam. Ao raiar do dia, Jesus estava na praia. Imagina, gente. Todavia, os discípulos não sabiam que era Jesus. Vai acreditar? Mesmo tendo aparecido para eles várias vezes. Então, Jesus diz a eles, olha só, criancinhas, venham a mim as criancinhas. Criancinhas, homens já feitos. Ou seja, a criancinha poderia ser a imaturidade, a pouca fé. Acaso tendes algo para comer? Perguntou Jesus. Responderam, não.
Ele lhes disse: então lançai a rede para a parte direita do barco, sobre o comando de Jesus. Lança a rede. E encontrareis. Lançaram então e já não podiam puxar, devido à grande quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, né? Diz a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ao ouvir que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, porém, vieram no barquinho puxando a rede de peixe, pois não estavam longe da terra, mas a cerca de 200 côvados. Côvados são mais ou menos 50 centímetros. Assim que desembarcaram em terra, viram uma fogueira. Olha só, uma fogueira já estava pronta. Posta de peixes, já tinha comida perto da fogueira. Colocados sobre ela pão. Então eles passaram a noite toda pescando, não pescaram nada, enquanto Jesus já tinha uma mesa preparada com pão, peixe e carvão. Vocês estão conseguindo entender? Sabe quando a gente vai em alguma coisa que não representa nada, eu gasto um esforço naquilo que não vai representar nada, mas eu gasto um esforço quando o necessário tinha na minha casa? Vocês já passaram por isso? Você consegue uma coisa que parece que desmaterializou depois de um tempo. Então Simão Pedro, pois não estavam longe da terra, assim que desembarcaram em terra, viram uma fogueira, posta de peixe colocado sobre ela e pão. Jesus lhe diz: trazei agora os peixes que apanhastes. Então Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia. Engraçado, aqui eles contaram o peixe. 153 grandes peixes. Engraçado, lá não contaram. Aqui contaram. 153 peixes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhe diz: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava interrogá-lo: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Vem, Jesus, toma o pão e dá a eles, igualmente os peixes. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de levantar seus mortos. Ou seja, Jesus teve que aparecer novamente e mostrar que tudo o que eles precisavam já tinha. Só que eles tinham que voltar ao quê? A pescar almas sob o comando de Jesus. Não vai dar tempo, mas eu só queria deixar assim bem ratificado, né? Que depois Jesus tem um diálogo com Pedro, onde ele vai perguntar 3 coisas novamente que ele perguntou na primeira vez. Ele fala: Pedro, tu me amas? E o Pedro fala: tu sabes que eu te amo. E aí novamente Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E o Pedro responde novamente, já irritado, porque Pedro é Pedro. Sim, eu te amo. E aí vem a terceira vez. Pedro, mas realmente você me ama? E aí ele coloca de uma forma constrangido. E ele fala: agora que eu te amo. Ele fala de outra forma, ele fala o quê? Tu sabes, tu conheces. Tu sabes, tu conheces que eu te amo. O que aconteceu entre um tempo e outro? Que houve a negação e novamente o encontro de Jesus e Pedro na praia. Com a pergunta e
Qualquer um aqui não queria nem passar perto de Jesus pelo que fez. Traiu Jesus, né? O seu sentimento. Jesus mostra para todos nós, essa é a minha análise, que eu neguei. Mas o que seria uma evolução se eu não pudesse, depois de um outro tempo, aceitar e entender que realmente eu tenho que amar Jesus? Então, muitas vezes, a gente quer entender que aquela pessoa que eu conhecia há 3 anos atrás continua sendo a mesma pessoa. Olha, 3 anos é muito tempo, é muita caminhada, né? Que um ser humano tem com várias outras experiências. Então, aqui fica essa mensagem, desculpa ter passado um pouquinho, mas fica essa mensagem, que a gente possa entender que nós não somos de forma nenhuma perversos. Nós somos ainda muito frágeis nos nossos sentimentos. Que possamos entender que hoje eu estou negando o Cristo, mas que alguma coisa vai fazer na minha vida com que eu reflita melhor e possa ganhar maturidade no futuro para entender o quê? Que quando eu venho aqui, como vocês e eu vim, o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é buscar Jesus e dizer para ele, eu acho que a palavra mais bonita que ele poderia ter essa noite: Jesus, eu te amo. Beijo no coração de vocês. Obrigado, pessoal.